Boa noite, queridos irmãos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, esquecendo agora tudo o que estávamos pensando, falando, para que possamos entrar em contato maior com o amigo divino, com os nossos benfeitores espirituais, para que a nossa presença neste recinto possa ser de grande utilidade para nós e para todos, encarnados e desencarnados. Então vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença de Jesus conosco, junto aos nossos corações, que nos encontramos reunidos, encarnados, desencarnados, muitas vezes sofridos por não entendermos as verdades da vida, os acontecimentos do nosso viver. Mas te rogamos, Jesus, que possamos sair daqui e, diante das lições da noite, possamos gravar em nossa consciência lições preciosas que nos trarão força e coragem, esperança, que com o nosso esforço, ligados a Jesus, possamos caminhar aqui na Terra, nos conduzindo cada dia melhor. Abençoe, Jesus, os nossos benfeitores que nos trouxeram a esse encontro, que estão conosco, nos dando força e coragem, que nos relembram as lições tão valiosas da vida, através do estudo, para que possamos iluminar a nossa vida. Fica conosco, ajude-nos a estar contigo, não só agora, mas sempre, que assim seja. Então nós vamos estudar uma lição do livro Jesus no Lar. Essa lição vai nos trazer grandes ensinamentos. Vamos então refletir, vamos analisar o que a lição vem nos trazer, porque todos nós precisamos de refletir em tudo que estamos estudando, principalmente nessa noite, né? E o nome da lição, o título da lição é A Visita da Verdade. A Visita da Verdade. E numa reunião, né, com o mestre, ele dizia sobre a verdade. E ele falava que só a verdade fará o homem livre. Só a verdade. Então, vejamos a necessidade que temos de compreender o que é verdade, como Jesus nos ensina. E talvez porque naquela reunião ninguém conseguiu aprender com ele o que é a verdade, e ele de imediato passou a dizer, a trazer aqueles presentes ali, né, os irmãos encarnados, uma história. Mas mesmo assim, Pedro ainda perguntou a Jesus: Senhor, que é a verdade? Ele queria saber, como nós também estamos procurando aqui na Terra. É a nossa pergunta: o que é verdade? O que é a verdade? E aí Jesus firmou, né, nele, vendo nele uma expressão que não entendera o que era a verdade, falada por Jesus, e ele começou a dizer, então, que a verdade total é a luz divina total. A verdade total é a luz divina total. E aí, dentro da história que ele conta, nós vamos aprender o que é a verdade e o que é a luz divina total. Ele diz assim: o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimento novo, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou:
E olha, veja o que Jesus vem falar. A gente tem que acompanhar bem com o raciocínio para nós entender, né, o final da história, porque a nossa história é o que precisamos. E ele diz assim: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando socorro divino. Então, numa caverna, né, havia ali uma pessoa, um devoto, que nunca viu a luz. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em suas cegueiras, sentir-se o melhor de todos. Porque a gente é assim, né? Apesar da gente passar dificuldade, é cego, não consegue discernir todos os acontecimentos da nossa vida, mas a gente se acha o melhor de todos, né, aqui na Terra. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava, um local muito, né, ainda impuro, o ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. E a gente se vê assim, às vezes, como esse irmão se encontrava numa caverna, e a gente se vê muitas vezes aqui na Terra, se a gente prestar atenção, parece que a gente está assim, né, numa escuridão tão grande que a gente não sabe cadê a luz para a gente caminhar aqui na Terra. O que eu estou fazendo, né? O que está acontecendo comigo? E a gente se fala, logo eu, como diz o irmão, que sou tão bom, né? Sou o melhor, como diz. E ele dizia em gritos, podia abrir uma porta libertadora, né? Que o conduzisse a convívio de dias claros, que ele pudesse enxergar a verdade. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali? Então a gente se sente assim, meu Deus, né? É uma pessoa boa, gosto sempre de fazer as coisas melhores, estou apto a enxergar a luz, mas será que estamos, a verdade, né? Será que a gente já se encontra assim, né? E por que motivo era conservado ali? Naquele insulamento doloroso. E a gente se pergunta, por que a gente está aqui na Terra, né? Por que a gente está num planeta onde nós estamos vendo uma escola, né? Onde a gente vê alunos de todo o entendimento e com todas as dificuldades que passamos e não sabemos o que é a verdade para a gente seguir ainda, o que é o melhor, o que é a luz para nós. E a gente sente assim, e estamos aqui parece que isolados do Pai. Parece que Deus não nos vê, a dor é grande, os conflitos que nós mesmos criamos, né? E aí, então, ele continua dizendo assim: naquele insulamento doloroso, chorava e brandava, não ocultando aflições e exigências. Assim também somos nós. Estamos aqui, né, numa caverna, num lugar tão escuro, que a gente não tem a visão espiritual tão importante que deveríamos ter, mas a gente busca, sim, né, os recursos para as nossas aflições, com exigência, porque eu tenho que ficar bom, eu tenho que melhorar. A gente exige. Que razão o obrigava a viver naquela atmosfera insuportável? Por que estamos aqui? Por que estamos todos juntos aqui no planeta Terra? A gente sente, né, tanta dificuldade, até mesmo do magnetismo do planeta Terra mudando, a gente sentindo muito fraco, muito diferente, né? E muitas vezes também caímos e fazemos os nossos pedidos a Jesus assim com exigência, eu tenho que melhorar, Ele tem que me ajudar. Jesus, os benfeitores, cadê meu benfeitor, né? Que não está comigo, que não me ajuda. Por quê? E notando, e aí, né, o nosso Pai Celestial, notando que aquele filho formulava súplicas incessantes, né, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. É isso que estamos buscando também.
Depois de tantas revoltas que a gente sofre dentro da gente, tanta inconformidade, né? Tanta incompreensão que temos e tudo que estamos passando, aí o nosso Pai vê a nossa dificuldade aqui na terra e manda para nós a fé. E a fé, ela é uma sublime virtude. E convidou a confiar no futuro, convidou esse nosso irmão, como convida todos nós nesse momento, né? A confiar no futuro, a persistir na oração. Olha só, é um convite a nós. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo, porque tudo passa, né? Voltou a lamuriar. E a gente é assim, né? Hoje a gente vem, está bem, está feliz. Depois, amanhã depois, a gente começa a sentir, nossa, já estou de novo, não estou me sentindo bem. E aí ele começou também a lamuriar. Queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentasse as lágrimas, o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai Celestial, mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. E muitas vezes a gente não pensa em fugir da vida, né? Deixar tudo para trás. Vemos muitos acontecimentos com irmãos nossos que também pensam em fugir, mas chega esse momento que a nossa amiga, irmã, esperança chega, nos afaga o coração, enxuga o nosso suor, né? E nos diz para nós que a vida é eterna. Nós não vamos fugir da vida nunca. Nós saímos do corpo, menos da vida. Então, a esperança veio dizer a ele, e está também nos convidando a não pensarmos em fugir. Não, a situação está muito difícil, eu não vejo saída. Eu quero fugir ao monturo, quero me esconder de tudo isso, deixar tudo para lá, né? E, quem sabe, muitos irmãos, às vezes, não sem assistência, mas sem entendimento, pensam, às vezes, em tirar a própria vida física, né? E a gente quer fugir de toda maneira. Mas aí a esperança veio dizer para ele que a nossa vida é eterna, que não adianta a gente querer fugir das dificuldades. Buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma. É o que ela está pedindo para nós. Na situação difícil, calma, resignação e fortaleza. Aí o pobre apareceu melhorar. Até que, enfim, né? Depois de um conselho de um benfeitor, trazendo para nós calma, resignação e fortaleza, também o pobre Senhor, como nós, né, nos encontramos nessas lições, nos aparecemos muitas vezes no outro dia, quem sabe, melhores. Mas, decorrida algumas horas, retomou a lamentação. Olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Melhorou, mas a gente queria mais. Queria estar melhor. Aí começa a lamentar tudo de novo. Não podia respirar, clamava em desalento, que ele não podia respirar. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. E essa veio trazer-lhe a verdade. Nós vamos ver como a gente vai encontrar essa verdade aqui também com essa lição. E a nova mensageira, que é a caridade, acariciou, alimentou, interessando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora a abnegada mãe. Nós podemos dizer assim, mas quem é essa caridade? É como a mãe da gente, um benfeitor amigo. O que ele vem nos trazer? Alimento espiritual, vem nos trazer força, né? E carinho, como se for a nossa mãe, a mãe espiritual. Todavia, porque o mísero conseguisse, gritando revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Aí dói, né? Aí dói.
Porque tudo aconteceu. Quando ele estava desesperado, ele queria uma luz para sair da furna, da caverna, ele conseguiu, né? Ele também queria uma porta libertadora, ele conseguiu, porque foi chegando, né? Através do desespero dele, o Pai Celestial nos ouve e foi mandando para ele a fé, que ajudou ele na consolação, pediu para ele orar mais, ser mais perseverante. Aí veio a emissária que veio trazer para ele também a esperança, dizendo para ele que não adianta querer fugir das dificuldades, não adianta para nós também querer fugirmos aos problemas da nossa vida, porque esses problemas são criação nossa. E nós mesmos, a partir do conhecimento, nós vamos resolvê-los. E olha só, porque ele não se contentava e ainda tão revoltado, Deus, o nosso Pai, mandou-lhe a verdade. E a verdade é essa: quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, e essa verdade, ela veio para ele como em forma de uma grande luz, porque a verdade é luz para nós, para o nosso caminho. O infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Na hora que chegou a verdade para ele, para a consciência dele, foi como um foco de luz tão grande. E aí ele começou a se enxergar, a saber quem era ele. Aí, nessa verdade que veio ajudá-lo, essa verdade que veio ajudá-lo, ele começou a saber quem era ele, como nós. Nós, às vezes, exigimos que os nossos benfeitores façam tudo, que Jesus venha, tire a nossa dor, nossos problemas, né? Mas quando a gente vai se conhecer, aí é diferente, né? Aí a gente vai se iluminar. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, e ele não via. Ele estava lá naquela furna, na caverna, e ele sentia o mau cheiro. E ele achava que era um ambiente ali. E era do próprio corpo dele. Todo feridento, né? Ele também viu, da sua cabeça aos pés. Ele começou a se conhecer. Porque quando a verdade chega até a nossa consciência, a gente começa a se conhecer da cabeça aos pés, né? Nós começamos desde o pensamento. O que eu penso? Como eu estou pensando? Por que eu estou assim? Com certeza o meu pensamento se desviou da verdade. E eu perdi a luz para o meu caminho. Então ele começou a se conhecer da cabeça aos pés. Agora, percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável. Imagine, né? Quando a gente tem esse conhecimento de que todo esse magnetismo negativo nosso, que a gente exala, que não tem cheiro bom, né? É nosso. A gente pensa que veio dos outros, que é algum problema no ar, né? Menos de nós. E aí, quando ele viu que essa atmosfera intolerável era dele, ele que vivia daquele jeito, ele que usava o seu pensamento errôneo, ele que tinha o seu sentimento revoltado, não tinha conhecimento. O pobre tremeu cambaleante, e notando que a verdade serena se lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Aí a gente começa a pensar, né? Conhecemos a verdade que Jesus falou. A verdade liberta o homem. Você começa a se conhecer. Porque quando eu quero, eu abro as portas de luz para mim viver. Mas quando eu não quero, eu travo o meu pensamento, travo os meus sentimentos e aí começo a viver num hálito insuportável comigo mesmo. É isso que a lição nos traz. Então, ele ficou horrorizado consigo mesmo.
E nós começamos a imaginar, mas eu estou doente, eu que construí enfermidade para mim, jamais eu ia fazer isso, né? Eu não quero adoecer. Mas se eu usar mal o meu pensamento, meu sentimento, eu vou adoecer. Eu vou ter, como ele diz aqui, esse cheiro que está dentro de mim. E aí, quando a gente conhece que nós podemos mudar o nosso magnetismo e emitir cheiro agradável a todos, a gente vai se envergonhar, porque o cheiro é nosso, a incompreensão é nossa, o desentendimento é nosso. Temos que abrir essa porta, né? Então, ele diz assim, e aí ele já sem coragem de corrigir da própria cura, né? De cogitar, aliás, da própria cura, ele ficou até pior, e falou, poxa, mas tantas coisas que eu tenho que vencer, né? Ele, longe de encarar a visitadora, ele nem conseguiu encarar aquela verdade que foi trazida, aquela luz, né? Frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu espavorido. Veja bem, a luz do entendimento, ela nos traz assim uma luminosidade que a gente reconhece os nossos próprios erros, as nossas próprias faltas, e a gente começa a querer correr. Não é meu não, né? Quer correr de nós mesmos, espavorido. Meu Deus, eu não sabia que o meu pensamento inalava tanta negatividade. Eu fui atraindo irmãos que tinham a mesma sintonia comigo, e hoje eu estou assim, desanimada, sem vontade de prosseguir na vida, querendo fugir, deixar tudo, abandonar eu mesma, mas não tem condições, né? Então ele saiu já sem coragem de buscar, né, a sua própria cura. Ele fugiu espavorido, em busca, veja bem, em busca de outra furna. Olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Onde conseguisse esconder a própria miséria que só então conhecia. E a gente faz isso, né? Ah, mas eu vou estudar a doutrina espírita, ela vai ser uma luz para a minha vida, mas eu vou me conhecer. E aí eu vou ver as minhas faltas, os meus desequilíbrios, tudo eu construí errado, não como Jesus ensinou, né? Ele veio nos alertar sobre o pensamento. O pensamento é a força maior que temos, e é a força para a gente vencer tudo, porque ela cria situações. O pensamento cria imagem, e você acaba se fixando naquelas imagens através do seu próprio pensamento. E aí, como diz ele, né, ele queria esconder de tudo, porque ele já conhecia as suas próprias misérias. O mestre, agora Jesus terminando falando, o mestre fez longa pausa e terminou. Olha o que Jesus fala para nós aqui. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Nós, né? Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno. Nós não sentimos? Ah, eu vou estudar, eu vou trabalhar, mas eu tenho certeza que eu tenho direito de receber tudo na minha vida sem me esforçar. Não é assim. Nós vamos estudar, vamos aprender a nos conhecer. E a partir da hora que a gente se conhece, fica bem difícil, né? Porque nós vamos ver a realidade que somos. Então, ele também se sentiu, né, lá embaixo, por isso ele procurou outra furna, outro lugar de se esconder. E a gente fala, não dá para mim continuar estudando a doutrina espírita, porque eu começo a me conhecer. Nossa, será que eu errei tanto? Será que eu sou culpado, né, de tudo isso que a gente aprende? Não, de jeito nenhum. É os outros, o problema é os outros, não menos eu, né? Então, veja bem. Aí, e a gente sente com o direito, né, de bênçãos do Eterno, e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial, enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade. Consolam-se, desconsolam-se, crê e descrê,
tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha, agora quando a verdade brilha, né, diante deles, diante de nós, revelando a condição em que se encontram, a condição, né? Porque quando a gente busca a verdade, a gente vai colocando essa verdade em nós, não nos outros. Como eu estou pensando? Porque eu estou passando por essa situação. O que eu errei, o que eu tenho que consertar, né? Vão lhe revelando as condições em que se encontram, costumam fugir. Muitas vezes a gente foge. Chegamos às vezes a estudar uma lição do Evangelho e nos diz que nós é que atraímos a dor e a infelicidade para nós. A gente fala, de jeito nenhum, né? Quem vai atrair coisas que não são boas para a gente? Mas é o nosso viver. Aí o nosso pensamento atrai tudo aquilo que pensamos. Aí costumam fugir, apressados, em busca de esconderijo tenebroso, dentro dos quais possam cultivar, olha só, meus irmãos, onde a gente pode cultivar as ilusões. A gente não aceita a verdade, né? Essa verdade que Jesus nos convida a viver. A gente foge, não, a gente vai aprender com Jesus que eu estou errado, que eu tenho que me mudar. Jamais, eu me sinto correta. Quando a gente se enxerga, essa luz vem à nossa consciência, aí a gente fala assim, eu não vivo assim. Aí faz como diz a lição, a gente foge, correndo de aprender que nós somos espíritos necessitados. Nós precisamos trabalhar dentro de nós, clarear a nossa visão como espírito. E aí nós vamos estudar uma lição nessa noite, para que possamos também nos libertarmos, né, de tudo aquilo que nos trava o nosso progresso espiritual, porque nunca reconhecemos o nosso erro. O erro é de alguém, não nosso. E no nosso evangelho de hoje, Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar a lição Nossa Cruz. É Jesus falando conosco, e ele diz assim, Marcos, que anotou, capítulo 8, versículo 34, e nos diz o texto do Evangelho. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem disse foi Jesus. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é o fim. A dor é o processo e a perfeição é o fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve, é para realizar ou ressarcir. A vida pede preço, tem preço, tudo aqui na nossa vida. Não é muito fácil, porque tudo que fazemos é contabilizado na nossa própria consciência. Então tem preço. Quando fugimos à vivência cristã, que o Cristo nos ensinou, tem preço. Nos traz perturbação, né? Ninguém conquista algo sem esforçar-se, de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. E a gente não quer sofrer, porque a gente tem que deixar muitos hábitos da gente, que a gente tem costume, né? De há muitos, porque já temos muitas existências vivendo assim, sem buscar colocar no nosso viver os ensinamentos de Jesus. Então, veja bem, enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional. E a gente acha que já raciocinamos de acordo, mas enquanto a criatura aqui na Terra não adquirir consciência da própria responsabilidade como filho de Deus,
Movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Não é para os outros, não, é para nós mesmos. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, quando a gente deseja estar em paz, né? A gente vai buscar. Descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Então, quando a gente busca acordar, ver a nossa necessidade de estar em paz conosco mesmo, a gente descobre a cruz que a gente tem que carregar, né? Que cabe a nós, a burilar, a esmerilar bem o nosso coração, o nosso entendimento, para a gente ser melhor. Entretanto, acordado para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnado e desencarnado, jungidos à Terra, aqui todos ligados ao planeta Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e reajuste. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, encarnado ou desencarnado, nós estamos vinculados a esse resgate de progresso e de reajuste do nosso passado, reajustar dentro dos ensinamentos de Jesus. No círculo carnal, a cruz e a dificuldade orgânica, no círculo carnal, a cruz e a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. Veja bem, nós temos várias coisas, né, para que a gente possa se harmonizar. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo, não vencido. Então, se aqui a gente acha que o problema são os nossos parentes, a nossa cruz é muito pesada, temos que ajudar, temos que fazer isso ou aquilo, diante da sociedade, diante dos nossos parentes infelizes, mas no plano espiritual, quando sairmos desse corpo, a nossa vergonha é o nosso defeito íntimo, não vencido. Não vencer os nossos defeitos quando estamos encarnados. A expiação da culpa e o débito não pago. Né? Expiar a nossa culpa e o débito não pago. A gente não consegue pagar as contas do passado em uma encarnação. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Então, possamos ter coragem, né, para vencer todas as nossas dificuldades. Para isso, terminando, né, Emmanuel diz, para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso esquecer o egoísmo enquistado de tomar nossa cruz. Veja bem. Então, nós temos que vencer o egoísmo para que a gente possa prosseguir. Esquecer o egoísmo, esquecer todas as coisas que são vícios, né? Para que a gente possa se preparar para carregarmos a nossa própria cruz, as nossas próprias dificuldades. Esse é o Evangelho de Jesus que vem nos ajudar, né, a entendermos a lição tão preciosa que nos trouxe a grande verdade. É muito difícil para todos nós encarar os nossos defeitos, o que temos que melhorar, a gente acha que já venceu, de repente a gente se vê novamente errando, fazendo as mesmas coisas, né? Então, Jesus nos traz essas lições para que a gente possa lutar e vencer nós mesmos, vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, vencer o nosso egoísmo, que está dentro de nós. Então, precisamos nos libertar. Principalmente nessa encarnação, temos a oportunidade de vencer, se desejarmos. Precisa de muito esforço, de muita boa vontade, porque temos Jesus como guia espiritual de todos nós. Que Ele nos abençoe, o amigo divino, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar conosco e que possamos também estar com Ele, não só agora que estamos reunidos para buscarmos a sua ajuda, mas em todo instante da nossa vida. Que assim seja.